Quando orardes. E quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente aos automatismos da experiência material que se modifica de maneira imperceptível no círculo do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente a zona mais alta de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E, quando estiverdes orando, perdoai. Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Com essa mensagem do Espírito Emmanuel, do livro Pão Nosso, psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, e abrimos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Esse estudo que fazíamos presencialmente na sede da AME. Por conta da pandemia, nós tivemos que usar da tecnologia à distância, transmitindo ao vivo esse estudo, para que continuássemos ligados à tarefa de compreender a doutrina dos Espíritos, trazida na publicação do Livro dos Espíritos, do Allan Kardec.
E hoje nós vamos dar continuidade a esse estudo que estamos dentro da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais. E a lei que estamos dando continuidade é a lei de adoração. E hoje vamos tratar da vida contemplativa e a prece. Se der tempo, nós concluímos. Se não der, não tem problema. Mas antes, vamos, todos nós, nesse momento, fazermos uma prece pedindo um amparo e a presença dos bons espíritos entre nós nessa noite. Oremos. Mestre amigo Jesus, abençoa-nos, Senhor, nesta noite, enviando a todos nós a tua presença em nossos corações, representada pelos espíritos amigos, benfeitores, protetores, familiares, para que nos ampare, nos auxilie a vencer essa prova em que as circunstâncias da vida nos impõem. Que possamos todos nós, nesta noite, aprender o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Antes de todos nós entrarmos em comunhão com o nosso estudo, e pedimos, mestre amigo, para que derrame sobre todos nós a luz da compreensão, as energias calmantes, as energias balsamizantes, as energias vitalizantes. Envolve, mestre amigo, todos aqueles que se encontram na enfermidade, na orfandade, na pobreza, as esfaimadas. Ilumina o Senhor com a luz da esperança. Tu que rogaste a Deus nosso Pai e derramasse sobre toda a humanidade o amor e o perdão. Que essa noite seja banhada de compreensão e que possamos nos fazer compreendidos nas tuas lições. Mestre, amém. Que assim seja. Mais uma vez, uma boa noite a todos, uma boa noite a todas. Sejam bem-vindos ao nosso estudo da noite de hoje. Espero a participação de vocês. Vocês podem fazer os seus comentários. Se quiserem fazer alguma pergunta, basta colocarem aí nas mensagens, nos comentários, que a gente responde. A gente para o estudo e responde a sua pergunta. Não tem nenhuma pressa para que a gente termine o estudo. O tema da noite de hoje, da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata da lei de adoração, hoje vamos usar e tentar compreender dois itens: vida contemplativa e a prece. E conto com a participação de vocês, lógico, para que a gente possa compreender essas lições. Somos todos alunos na mesma escola. Não devemos nos preocupar se estamos certos, se estamos errados. O importante é a vontade de aprender, a vontade de compreender. Então, a participação de vocês vai ser muito importante na noite de hoje. Vamos começar com o tema inicial da noite de hoje, que é vida contemplativa. O que os espíritos acham da prática de uma vida puramente contemplativa, que é uma prática adotada por muitos que habitam o nosso planeta como uma forma de
se ligar ou ter mérito para com o divino, para com Deus. Então, Kardec inicia aí o estudo na questão 657 do Livro dos Espíritos, certo? A gente vai ver nessa pergunta aí os homens que se consagram à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, tem perante ele algum mérito? Já pergunta aí do Kardec. Ele questiona aí se há mérito, se há algum tipo de mérito dos espíritos que encarnam aqui na Terra, resolvem viver a experiência reencarnatória sem fazer o mal a ninguém e só pensando em Deus. A resposta é não. Não há mérito. Porquanto, se é certo que não faz o mal, também é que não fazem o bem, e são inúteis. Ademais, não fazer o bem, Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir aqui na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Vejamos aí na resposta que a gente pode concluir, porque muitas vezes a gente estuda o Livro dos Espíritos e chega à conclusão que, em algumas perguntas, nós vamos encontrar nas respostas mais respostas para questões que não foram feitas, que é o caso aí, um exemplo dessa resposta. É importante frisar que o Livro dos Espíritos não é uma obra para você ler ditada e alternadamente. É uma obra para estudar, porque ela foi planejada do seu princípio até o seu final, num processo orientado a que aquele que estuda possa, à medida que ele vai avançando nos capítulos e nas 4 partes do Livro dos Espíritos, ele, a partir dos capítulos que antecederam o que ele está estudando atualmente, lhe dê base de compreensão para algumas perguntas e respostas. Porque muitas respostas, os espíritos e Kardec que organizou, subentende que você já tem alguns elementos que estudou em capítulos anteriores. É o caso aí nesse item aí, se a gente fizer uma análise mais detalhada aí, os espíritos estão dizendo o seguinte: a nossa missão aqui na Terra é fazer o bem. Apesar da resposta é sobre a vida contemplativa ou de meditação sem fazer o mal, se há algum mérito ou não para com Deus, a resposta também nos deixa claro que a nossa experiência aqui na Terra é fazer o bem. O bem, ele traz inúmeros benefícios. Inúmeros benefícios. Você pode ser uma pessoa boa no trabalho, na escola, em casa, na sua profissão qualquer, na sua sociedade religiosa, em qualquer parte do planeta, nós temos o dever
de fazer o bem possível, dentro das nossas limitações. E não há nenhum impedimento para isso. Qualquer espírito que encarna aqui na Terra, ele passa por um processo de filtragem, de preparação, na sua grande maioria, para que estar num corpo, experimentando e dando a oportunidade que Deus dá dele progredir, se redimir também e reconciliar. Se ele recebe o presente da vida para dar encaminhamento às soluções de problemas que ele adquiriu em outras vidas e base para evoluir, e abandona tudo para só meditar e contemplar o mundo e a vida, certamente ele vai voltar ao plano espiritual sem nenhum acréscimo moral. Ele terá sempre acréscimo intelectual, porque toda experiência é gravada no arquivo da alma do espírito. Mas a parte moral fica estacionada. Ele vai voltar ao plano espiritual moralmente do mesmo jeito que saiu quando encarnou. Então, entrou aqui na Terra para uma nova experiência reencarnatória, nós temos que fazer o bem. E o bem tem uma série de benefícios. O espírito André Luiz, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele narra sobre as obsessões. As obsessões. Aquelas pessoas que têm o hábito de fazer o bem, criam um campo mental pelas atitudes, pelos hábitos de bondade, criam campos mentais que possibilitam a intercessão dos bons espíritos. Mesmo que ele não seja um espírito superior, que ainda necessita de melhorar muito, mas os seus esforços em fazer o bem cria automaticamente, porque nós fomos criados para amar. Esse processo é divino, é natural, cria automaticamente um campo mental que beneficia a si mesmo. As ações dos espíritos inferiores contra as pessoas que fazem o bem podem até ocorrer por conta, muitas vezes, de reencontros planejados. Mas aqueles espíritos que eventualmente se apresentam buscando a oportunidade de fazer o mal pelo mal, não encontram muito campo de ação em pessoas que fazem o bem. Primeiro porque o campo, mesmo que ele não seja um campo muito protetor, a ação dos espíritos que intercedem por aqueles que fazem o bem permite uma proteção maior. Lembrando, repito, com exceções de obsessões que temos que encontrar numa experiência planejada. O próprio Divaldo Pereira Franco passou quase 30 anos sendo obsidiado por entidade da qual ambos eram cúmplices no passado. Então havia necessidade desse reencontro. Mas, fora esse tipo de encontro, há uma observância muito grande de entidades inferiores influenciando muitos encarnados aqui na Terra. Do bem, ela propicia inúmeros benefícios. Primeiro, campo mental. Campo mental ajuda a imunidade, ajuda no esclarecimento, no entendimento das coisas, no discernimento, ajuda na proteção espiritual. Há uma série de benefícios, porque somos planejados, criados para amar. Qualquer força que você
tente obter, protetora, sem que você se esforce no bem, é em vão. Então a gente deve ter muito cuidado. Não estamos aqui condenando a meditação nem a contemplação. Notem aí que a pergunta é sobre vida contemplativa e vida só de meditação e de oração. É preciso a ação do bem. Sem o bem, a meditação e a contemplação não vão trazer os benefícios que a gente quer alcançar, principalmente mérito na nossa experiência reencarnatória aqui na Terra. A vida contemplativa, que a gente estudou aí, o subtema, só é uma pergunta mesmo. Agora a gente vai iniciar mais um subtema sobre a lei de adoração, que é a prece. Muito importante hoje. Muito necessário. Nunca houve uma necessidade tão imperiosa de orarmos. Principalmente nesse momento de pandemia que estamos vivendo. Pode até ser um pouco repetitivo, mas nós espíritas promovemos, divulgamos a prática da oração. Nos nossos trabalhos, nos inícios dos nossos trabalhos, no andamento dos nossos trabalhos, na conclusão do nosso trabalho. E vamos entender a importância da prece a partir do livro dos Espíritos. Vamos ver na questão 658, agrada a Deus a prece? Vamos ver aí se agrada a Deus. A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois, para ele, a intenção é tudo. Assim, preferível lhe é a prece do íntimo a prece lida. Ou seja, é mais importante a prece do íntimo, de dentro de nós, do que aquela lida. Por muito bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o coração. O que quer dizer aí? Quer dizer que, sim, você não tem inspiração para fazer uma prece, você pode buscar através da leitura, inspiração, mas tem que colocar o sentimento. Tem que colocar o sentimento no momento que está fazendo a leitura. Eu me recordo uma prece de Ismara. Veja como a dor muitas vezes move uma experiência interior, pode provocar em algumas pessoas não só sofrimento, mas pode também nos convidar a uma reflexão. Eu passava por uma dor muito grande, eu lia uma das obras do André Luiz, e nessas obras nós vamos encontrar muitos trechos de orações. Aí tinha uma prece lá de Ismael. Enquanto eu lia a prece, mentalmente, eu lendo o livro mentalmente, eu entrei num estado emotivo tão grande que aquela prece, de alguma forma, me consolou, me trouxe força para enfrentar aquele desafio, aquele problema. Então, muitas vezes, nós estamos num estado que necessitamos muito da oração. Não percam tempo. Quando estiverem em estado de sofrimento, de falta de fé, de desânimo, mentalmente, busca a oração logo no início, para não se separar da fé nesse ministério ardente e apaixonado de Jesus, que é a prece, que é a oração.
Até Jesus orava. Então, não é proibido ler a prece, mas o sentimento tem que ser colocado naquele momento. E há preces que, muitas vezes, são vindas de dentro da alma, chega para a gente assim como inspiração, com palavras não muito complicadas, curtas, mas que nos enche de uma energia que propicia essa prece chegar aos ouvidos espirituais. Agrada-lhe, continuando a resposta, a prece, quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Mas não creiais que o toque há do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então veja que a prece aí serve até para aquelas pessoas fúteis, orgulhosas, egoístas. Porque no momento em que a gente entra no estado mental da prece e há um verdadeiro desejo de a gente se arrepender de uma atitude equivocada e se coloca pequeno diante da grandeza de Deus, certamente, o estado mental que se cria naquele momento, mesmo que não perdure por muito tempo, ele traz benefícios. Muitos espíritos desejosos de nos ajudar, muitas vezes não encontram campo mental em nós. O hábito de orar, nós tínhamos no passado 2 grupos de estudos, do estudo sistematizado da doutrina espírita lá na ANA. Hoje só temos um. Felizmente está interrompido por conta da pandemia, mas no passado nós tínhamos 2 grupos. Um dos grupos, nós estávamos estudando exatamente esse tema aí da prece. Um dos participantes disse o seguinte: olha, eu, quando fecho os olhos à noite para orar, só vem coisa ruim na mente. Só vem coisas perturbadoras. Não consigo me concentrar. Vejamos aí que a prece, como está na resposta aí, tem que vir do íntimo. No íntimo dessa pessoa, estava originando apenas mentalizações traumáticas, perturbadoras, que ele mesmo dá origem a essa situação. Em alguns casos, isso pode ser provocado por uma influência espiritual negativa. Mas em ambos os casos, se for influência espiritual ou não, a fonte, o dínamo gerador da mentalização é o indivíduo, que tenta orar, mas a mente está perturbada. Então ele tem que trabalhar para que essa mente volte ao equilíbrio. Aí entra a meditação. Não para viver uma vida contemplativa. Aí entra a contemplação. E entra também mudança de hábitos. Não se pode da noite para o dia, de uma hora para outra, a gente trazer de dentro um sentimento elevado, se a gente não é hábito desses tipos de comportamento mentais. Quando eu falei da prece de Ismael, que eu me emocionei, aquele momento eu estava naquele estado. Mas habitualmente eu não estou nessas condições. Mas há pessoas que nem buscam alterar seus estados mentais. Leituras não muito agradáveis, busca noticiários trágicos, parece que se viciam nas redes sociais de notícias que tragam um certo temor da vida. E isso fica armazenado na nossa mente em forma de clichês. Pessoas há que não conseguem nem dormir, não conseguem conciliar um sono profundo,
e possa descansar a mente e o corpo, porque acumula mentalmente muito lixo mental. Então, há de a gente mudar o nosso hábito e entrarmos num estado que eu gosto de chamar com o meu grupo de estudo lá na AME, eu gosto de chamar de estado de prece. E esse estado de prece tem que habituar a nossa mente de coisas mais elevadas, não só de coisas ruins. Boas leituras, buscar conversações edificantes. Boas leituras não quer dizer que a gente tem que sempre estar usando das leituras religiosas, de forma alguma. Às vezes há leituras edificantes na área da profissão que você exerce, que lhe tira de pensamentos inferiores, que propiciam um campo mental melhor. E até na hora da prece, esse campo mental gerado por vibrações de informações acumuladas no seu dia a dia, essas informações, quando são boas, elas conseguem tirar da nossa alma, do nosso coração, algumas expressões, às vezes sem palavras articuladas, e simples pensamento, que enche de alegria os ouvidos dos espíritos que querem nos ajudar. Os espíritos protetores, muitas vezes, aguardam por esse momento. Então, há de haver um esforço para a gente mudar certos hábitos da nossa vida. Na questão 659, qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Importante essa pergunta de Kardec, porque os benefícios e a prática da prece muitas vezes são dissociados a partir de muitas pessoas da ciência. Mas hoje nós temos fatos que comprovam a eficácia da prece para a saúde integral. O que é saúde integral? É a saúde com pessoas que têm doenças e que não têm doenças. É a saúde da mente, saúde, a sensação de estar saudável. Porque o próprio mundo, a nossa experiência reencarnatória, não propicia uma saúde física plena na sua existência. Até aqueles que têm uma vida teoricamente, fisicamente saudável, sem nenhuma doença durante a vida, mas no decorrer do tempo ele vai envelhecer. E algumas enfermidades vão se apresentar, são enfermidades da própria experiência da terceira idade, que é normal, que é natural. Então, essa saúde física plena não é possível. Uma saúde integral que seja das sensações, mesmo você com a doença. Mesmo você com a doença física, você tem um sentimento agradável de que está tudo bem. De que está tudo perfeitamente conforme os desígnios do alto. Então, Kardec aí, quando questiona o caráter geral, está falando de um ponto ou de outro. Está falando geral. A prece é um ato de adoração. Querem adorar a Deus? Orar. Orar. Porque onde vamos encontrar Deus? Como é que a gente pode pensar em Deus se a gente não vê Deus? Então, como podemos orar
para Deus. Se ele não se expressa fisicamente, mas se expressa na natureza, no cosmos. Gente, são 300 bilhões de galáxias no universo visível, porque há universo muito maior que o visível, que a luz não vai chegar até nós para mostrar o que tem além desses limites. Então, dentro dos limites que é visível para nós aqui na Terra, com a tecnologia que temos atualmente, calcula-se que 300 bilhões de galáxias existem no nosso universo, com mais de 700 bilhões de estrelas. Não vou contar os planetas, porque cada estrela tem um planeta ou mais. Então, não duvidar que tudo isso é fruto do acaso, se quanto mais os cientistas participam de pesquisas, de tentar descobrir alguma coisa que seja fruto do acaso, eles vão encontrando em soluções matemáticas e precisas que ocorrem no espaço. Até fenômenos invisíveis, mas que é visto os seus efeitos. Se você pode acreditar que há alguma coisa, os cientistas, também os cientistas ateus, que tem os cientistas deístas, que acreditam em Deus, mas tem os cientistas ateus. Mas ambos acreditam que existe uma matéria escura, mas eles não conseguem ver essa matéria escura, mas conseguem ver os efeitos dessa matéria escura. Então, se eles acreditam que existe uma matéria escura sem ver, sem sentir, apenas notando seus efeitos, por que não acreditar em Deus? Que não vemos, mas sentimos e vislumbramos os efeitos da existência dessa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não precisa a gente simplesmente ver Deus. Há um sentimento íntimo de que existe uma inteligência superior. Então, se você quiser, na hora da oração, que Deus é Jesus, ou criar sua própria imagem de Deus, ou apenas pensar na natureza, não importa, você está se aproximando dele. Porque quando a gente decide entrar em comunicação com Deus, já se inicia esse processo de ligação. Aí alguém vai perguntar, mas a gente fala direto com Deus? Falamos com Deus através das suas leis. Mas há espíritos que cumprem os seus desígnios. Esses espíritos são muito superiores. E abaixo dele há uma série de espíritos, há uma hierarquia de espíritos que providenciam o bem para toda a criação, para todas as criaturas. E essas entidades chegam até nós na ponta como nosso espírito protetor, nosso espírito amigo, anjo guardião, não importa o nome que você der. Há um espírito designado para estar conosco durante a nossa encarnação. Seja ele presencial ou distante, ele está ligado a nós. Pode muitas vezes a gente não estar ligado a ele, mas ele não desliga da gente. Ele pode até se afastar, mas não rompe essa ligação conosco. E vai trabalhar o possível, sem atrapalhar nosso livre-arbítrio. Porque a experiência reencarnatória é nossa, mas vai nos aconselhar no bem. Então, na hora da prece, na hora da oração, nós nos conectamos primeiro a esses espíritos que estão pertinho da gente. E a partir daí ele providencia e puder. Mas há leis naturais que Deus criou, que não necessita, muitas vezes, da presença desses espíritos para termos os benefícios da prece. Quando a gente está fazendo oração, por exemplo, louvando a Deus, a natureza, os astros, os animais, as plantas, o próximo, a gente começa
a dar aquela gratidão por receber tantos benefícios, tanto amor, tanta oportunidade, e a gente entra naquele estado de êxtase. Mas muitas vezes há necessidade de pedir. Eu mesmo, vou ser sincero com vocês, eu sou um pidão. Um pidão. Eu peço por mim, por meus familiares, por meus inimigos, pelos meus amigos. Olha, eu acho que Deus, a caixa postal de Deus está lotada das minhas petições. Eu acho que quando chega um e-mail para ele lá, e-mail, ainda estão usando isso aí. Quando chega lá o WhatsApp dele, ele olha para lá e diz, de novo, Edson, eu sou um pidão. Mas é preciso a gente ter coerência nos nossos pedidos. Deus sempre vai atender os nossos pedidos. Nem sempre como a gente gostaria que fosse, mas ele vai atender para nos dar recursos para a solução. Então, podemos louvar-se e agradecer. A gratidão, é claro que eu agradeço. Muitas vezes eu sinto que recebi benefícios por conta de uma oração, de um pedido. Eu já testemunhei muitas coisas na minha vida que certamente foi intercessão espiritual. Por conta de prece, por amigos, por parentes. Na minha vida também, por mim. Mas é importante que a gente entenda que quando a gente louva, pede e agradece com intenção nobre, já estamos nos comunicando com Ele. Já estamos nos comunicando com Deus. Basta a crença, mesmo a crença imperfeita que temos de Deus. Às vezes nossas relações com Deus é tão infantil. Tão infantil. Mas Ele sabe das nossas necessidades. Sabe do que precisamos. Sabe? Então, para que orar? Para que alteremos nosso campo mental. Para melhor. Para receber bons conselhos. Esses bons conselhos, esses resultados das preces, muitas vezes, como eu falei, não é como a gente quer. Porque as pessoas fazem preces assim absurdas. Eu tinha uma vizinha que tinha um filho que estava para prestar um concurso público lá em Recife. Eu era muito jovem. E o filho dela, também jovem, era nosso amigo, a gente conversando, e ele me relatou o episódio da mãe dele. A mãe dele muito religiosa, tinha um oratório dentro de casa, aquela beata, não é? E tinha outro vizinho da frente, muito estudioso. Muito estudioso. Todo mundo sabia que ele ia passar nesse concurso público, que ele também havia inscrito. Aí esse meu amigo, filho da vizinha do lado, me relatou que pegou a mãe dele orando em voz alta. Meu Deus, eu te peço ajudar meu filho a passar na prova do concurso público. Eu te peço, Jesus. Peço que aconteça alguma coisa com o vizinho da frente, para que ele não vá fazer a prova. Porque ele não indo fazer a prova já é mais uma vaga. É mais uma vaga, mais uma chance para meu filho passar. Então, faze com que o vizinho da frente, que é muito inteligente, aconteça alguma coisa para ele não ir fazer essa prova. Vejam o absurdo da petição da mãe do meu amigo, do meu colega. Então, nem sempre esse tipo de oração nós vamos ser atendidos. Então, podemos sim louvar a Deus, pedir e agradecer. Não tenham vergonha de pedir, humildemente, mas peçam e agradeçam. Nada, olha lá, hein, gente, nada de negociar com Deus. Nada de negociar com Deus.
Nada de fazer algo desde que ele faça alguma coisa. Não. A prece tem um caráter sempre positivo e bom. Vocês acham que enganar a inteligência suprema, causa primária de tudo, é possível? Claro que não. A prece torna melhor o homem? Pergunta Kardec. Será que a prece torna melhor o homem? Pergunta boa, hein? Porque eu conheço muitas pessoas que creem que a prece melhora a pessoa. O que diz os espíritos? Sim, sim. Porquanto aquele que ora com fervor, confiança, se faz mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhes envia espíritos bons para assistir. Este um auxílio que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade. Será, gente, que a gente é sincero mesmo nas nossas comunicações com o alto? Será? Aquele que ora com fervor, com muita confiança, ele cria um campo mental, como eu já falei, que propicia a gente escutar com os ouvidos da alma algumas orientações dos espíritos. E que nos orienta. Para quem tem ouvido para ouvir, ouvidos da alma. Então facilita a oração, esse intercâmbio. Por isso que todos nós somos médios, porque recebemos orientações do mundo espiritual, não só para a gente, mas para aqueles que estão no nosso entorno, principalmente quando nós oramos. Não aquele médico da comunicação direta, ostensiva, mas aquele que recebe os recursos do alto, inspirações, intuições, que vai levar benefício não só para ele, mas todos aqueles que o circundam. Aquele que faz uma prece fervorosa, com toda a vontade, aquela prece do bem, cheio de bondade, cheio de amor, mesmo que a gente não seja perfeito, cria esse campo mental. Então, naturalmente, nós temos muitos amigos espirituais. Não temos só inimigos espirituais. Temos muitos amigos. E eles vão nos ajudar. Mas não adianta. Eu pergunto a vocês. Eu tenho um vício. E oro para ficar livre desse vício. Os espíritos vão nos orientar de como nós devemos fazer para nos livrarmos desse vício. Claro, claro que receber essa inspiração, essa intuição, mas muito de nós recebe essa informação como uma espécie de ideia que vem à mente, mas exige esforço. Aí não quer esse esforço. Quer que os espíritos resolvam de uma vez só. Às vezes até em alguns casos, não vai ser o caso do vício, em alguns casos o espírito resolve. Mas, por exemplo, um vício requer que as pessoas se esforcem para deixar. Então não adianta os espíritos orientarem e a gente não cumprir. Porque é uma crença muito comum
de que, quando pedimos com muita vontade, com muita fé, Deus vai atender de todo jeito as nossas petições. Mas Deus não atende os nossos caprichos. Não atende aquilo que vai nos trazer benefícios. Agora, se não quisermos escutá-lo, seguir essas ideias que vêm à nossa mente, no momento que a gente ora, pedindo ajuda mesmo, não adianta. Que ajuda, e certamente seremos ajudados pelos Espíritos. Então, há de haver um esforço também da nossa parte. Então, se torna um homem melhor quando ele cumpre o que os Espíritos bons trazem para ele. Olha, mude isso, muda aquilo. Porque muitas vezes nós já temos a resposta. Mas das vezes, hoje, século XXI, não há ignorância moral extrema, não há. O Espírito Emmanuel diz que a humanidade chegou à humanidade, à maturidade espiritual no século XIX. Então, chegada à maturidade, novas revelações, estamos prontinhos para assumir mais ainda a nossa responsabilidade dos nossos atos. Então, por mais que você rode o mundo, com exceções compreensíveis, claro, e há regiões muito distantes, mas o senso moral é comum. O senso moral é comum. Sabemos intimamente quando estamos cometendo alguns equívocos. Primeiro, tivemos muitas encarnações no passado errando e nos comprometendo e sofrendo por esses erros. Então, está no nosso inconsciente profundo que certos erros que repetimos, como o Espírito Joana de Anjos gosta de dizer, é comum a gente repetir os mesmos erros por impulso. Por não construirmos ondas mentais que facilitem impedir esses impulsos repetitivos, ignóbeis. A prece ajuda nesse sentido. Então, tem que se esforçar. Temos que fazer algo. Não dá para a gente fingir que não sabe. Não tem mais espaço para isso. Certamente não tem. Na questão 660A, como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante de mau caráter, ciosas, invejosas, intratáveis, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? Veja só, essa pergunta de Kardec é baseada na resposta da pergunta 670. Aí ele coloca como subpergunta A, baseada nessa resposta. Sim, a prece torna o homem melhor. Sim, torna o homem melhor. Mas muitas pessoas oram demais, como a minha vizinha do lado, mas o essencial não é orar muito. É orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo. Nunca, porém, a ineficácia em tais casos não é do remédio, mas da maneira por que o aplicam. Prece é um remédio. Mas como você está usando esse remédio? Como é que você está aplicando esse remédio? Como a nossa vizinha do lado? Como o nosso amigo que fechava os olhos e só via perturbação? Então, prece não é um balbuciar de palavras, de forma alguma. Há pessoas que têm preces longas, decoradas, perfeitas. Palavras lindas, com voz melíflua.
mas sem efeito emocional nenhum. Isso não quer dizer que uma pessoa que faça uma prece longa não esteja ligada a um sentimento. Pode sim. Mas quando ela não é eficaz, é porque demérito está quem ora. Oração, como eu já falei, vou repetir novamente, é preparação anterior. Não podemos pensar que 1 minuto, 2 minutos de prece vai resolver o problema da nossa vida. Podemos imaginar isso. Mas a vida pode ser transformada num estado permanente de prece. Você chega num local só conversações edificantes, nada de negatividade. Você só lê coisas boas, sua intelectualidade, sua profissão, que traga boas emoções, emoções edificantes, conhecimento, espiritualidade, não importa a religião. Então, muitas vezes nós nos questionamos por que a prece não foi atendida. E muitas vezes é atendida, não da forma que a gente imagina. No livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar uma prece bem interessante. Uma jovenzinha, adolescente, que estava passando por um problema gravíssimo no seu lar. O seu lar virou um inferno, um ambiente de grande perturbação. A mãe havia falecido, a madrasta havia adentrado no lar, nenhum problema para ela, mas por conta de um momento de fragilidade da madrasta, permitiu que o seu irmão, 5 anos de idade, entrasse no mar e se afogasse. E o pior, no momento em que a madrasta estava olhando para a criança dentro d'água, no mar, e ela tinha um ciúme muito grande da criança, a madrasta. Um ciúme doentio, porque o pai, o marido dela, só dava atenção para a criança, não dava tanta atenção para ela. Ela começou a desenvolver um sentimento de ciúme. Uma criança de 5 anos de idade. No momento que ele estava na beira do mar, ela começou a imaginar que bom seria se a onda pegasse o menino, levasse e o afogasse. Mas ela colocou esse pensamento como se fosse algo assim que não iria se realizar. Não era uma coisa do coração. Mas o ciúme fez com que ela imaginasse algo tão ruim. Não é que o menino se afogou, mas o menino não se afogou por culpa. Estava planejado, aquela encarnação, aquela criança iria desencarnar por afogamento, naquele momento. Por infelicidade da madrasta, ela pensou negativamente no momento em que estava se concretizando a expiação daquela família e a redenção da criança, que tem que se redimir de faltas do passado, de um suicídio do passado, através daquele afogamento. O pai responsabilizou a madrasta. A madrasta se sentiu culpada pelo pensamento que teve, caiu em depressão em cima de uma cama. A casa virou um umbral. E a criança, a adolescente, a jovenzinha, que era da coluna Nosso Lar, do livro Nosso Lar, de André Luiz, começou a orar pedindo ajuda à mãe. Mas ela não sabia que a mãe desencarnada desenvolveu um ódio terrível da madrasta, porque na hora do afogamento, a mãe desencarnada estava lá, notou os pensamentos da madrasta e culpou-a. E estava obsidiando a madrasta.
Veja que confusão. E a jovenzinha pedia ajuda à mãe, e a mãe era uma das causas do problema naquele lar. Ódio, culpa, rancor. A menina, enquanto orava, a mãe nem percebeu. Mas o fervor, a vontade, a fé em Deus, em resolver aquele problema, pedindo ajuda àquela mãe, mesmo que a mãe não tenha escutado, chegou até a colônia Nosso Lar. Foi captada pelos bons espíritos. E aí é onde Deus entra. Ele criou essa possibilidade de entrarmos em comunhão com os bons amigos espirituais. Os amigos espirituais foram até a Terra atender. Gente, para resolver todos os problemas, só lendo o livro. Mas para resolver todos os problemas, foi preciso anos. A obra, quem lê a obra vai perceber que o problema levou alguns anos para ser resolvido. Porque só uma gravidez que houve lá já é 9 meses. Essa gravidez só veio depois do problema. E provavelmente levou 3, 4 anos para se resolver o problema. Uma prece, uma oração de um adolescente com fervor levou uma equipe espiritual para aquele lar para atender e socorrer a habitante de Nosso Lar, da colônia Nosso Lar. Então, de que colônia você veio? De que colônia nós viemos do plano espiritual? Eles não nos abandonam. A prece pode chegar até eles e eles vão nos ajudar, certamente. Não tenham dúvidas disso. Por isso, o mérito está em trabalhar. Então, nem sempre, a solução é visível, porque no imediatismo nós acreditamos que vai ser resolvido amanhã. Na obra, se resolveu em anos. E foi preciso muito esforço e mudança de algumas pessoas, porque se algumas pessoas não mudassem, não tinha jeito dos espíritos ajudar. Eles não intercedem diretamente no livre-arbítrio, mas conseguiram, com muita paciência, com muitas indas e vindas, resolver o problema naquela família. Orem, pode pedir. Sejam pidões. Agora não esqueçam de agradecer a Deus, porque às vezes o problema se resolve 10 anos depois. Quando a gente olha para trás, muitas pessoas se esquecem do passado, da situação difícil que passou. Não agradecem a Deus. Como é que a gente vai agradecer a Deus na oração? Na prática do bem, como a gente já estudou aqui. Vamos fazer o bem. Vamos lembrar de como estávamos e como estamos hoje. Importantíssimo. Então, se não está dando certo, alguma coisa estamos fazendo de errado, porque as leis de Deus é de amor e não se engana. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas. Que pergunta fantástica. Essa pergunta muito boa. Muito boa para muita gente. Deus sabe discernir o bem do mal. Isso que já diz assim, olha, você pensa, vou interpretar do meu jeitinho nordestino. Você pensa que Deus é besta? Deus não é besta. Ele sabe o que é o bem e o que é o mal. Prece não vai esconder as faltas. Tem jeito. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Agora tem que mudar mesmo, não adianta fingir que mudou. Deus é onipotente, onipresente, onisciente.
e poderes que a gente não imagina. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que palavras. Vejam só. Quer dizer que outra pergunta dentro da resposta aí, com uma resposta. Os Espíritos estão dizendo aí, gente, preste atenção. Tem coisa melhor do que prece? Estou fazendo a pergunta que está dentro dessa resposta. Pergunta que está aí dentro. Tem, estou perguntando aos Espíritos, tem alguma coisa melhor do que a prece? Os Espíritos respondem. Aqui, ó. Aqui. Aqui. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais que as palavras. Resposta é a minha pergunta. Tem dois tipos de prece. A prece arando, trabalhando, e tem a prece orando, elevando os pensamentos a Deus. Que tal unirmos as duas preces? Arar, orando. Orar, arando. Orar, trabalhando no bem. Trabalhando no bem, orando. Sempre. Aí, meus amigos, é muito provável, a não ser que seja algo que temos que passar. É muito provável que sejamos atendidos plenamente. Mas mesmo que não seja plenamente, certamente nós vamos ser consolados. Muitas vezes eu me pergunto, porque eu não passei por uma experiência dolorosa de uma doença grave. Sou muito grato a Deus por isso. Mas e as pessoas que passam por situações terríveis, de doenças extremamente dolorosas? Estamos passando agora por uma pandemia. Mas há outras enfermidades extremamente dolorosas, tanto para a pessoa que passa, como para a família. Parece que tem pessoas que reencarnam aqui na Terra para dar exemplo, mas construíram durante a vida as bases para, mesmo na enfermidade, continuar fazendo bem, orando, transmitindo mentalmente ondas mentais a todos aqueles que estão à sua volta. Jerônimo Mendonça, Ituiutaba, 30 anos em cima de uma cama, com uma doença nos ossos, que soldaram as articulações todas. Perguntaram a ele se seria um momento feliz na sua vida. Ele disse, mudar de posição na cama, porque 30 anos numa mesma posição. Dor terríveis. Depois de Chico Xavier, as caravanas que iam visitar Chico Xavier eram enormes. Pessoas, famílias, ônibus de todo o país. Depois de Chico, o homem mais visitado em Minas Gerais era Jerônimo Mendonça, em cima de uma cama, enfermo. Fundou um centro espírita, em cima de uma cama. Quando havia velório na cidade de Tuiutaba, ele era convidado, porque ele tinha uma voz bonita, tinha muita eloquência no discurso, era espírita. Ele sempre era convidado para fazer o discurso no cemitério dos amigos, dos parentes, em cima de uma cama. Para onde ele ia, a cama. Com ele deitado em cima. Foi para o cinema,
em cima de uma cama. Tudo, mais de 30 anos, em cima de uma cama. E dando exemplos, fundou uma creche, fazia campanhas de arrecadação de alimentos. Ativo, arando e orando. Tinha todos os atendimentos intercessórios dos bons espíritos, inclusive de Bezerra de Menezes. O Chico muitas vezes fazia ele visita e vice-versa, em cima de uma cama, com dores terríveis. Então, quando eu me vejo saudável, um alimento diário, sadio relativamente, e equilibrado relativamente, tendo que vestir, tendo como me transportar, tendo um teto para morar, tendo espiritismo para me fortalecer, pessoas amigas a me rodear. Muitas vezes eu me pego reclamando da vida. E depois me arrependo imensamente. Porque estejamos contentes por ter que comer e o que vestir. Dizia Paulo, o apóstolo dos gentios. Tarcense. Estejamos contentes. Sejamos gratos a Deus. O possível. Porque pessoas há enfermas aí que dão exemplos fantásticos e nos ensinam a orar, orando. E orar sempre traz grandes benefícios para a nossa alma. Vamos ficar por aqui, meus amigos. Para a semana, a gente continua, porque não concluímos ainda todas as perguntas aqui do Livro dos Espíritos, mas para a semana a gente conclui nosso estudo, que vai até a questão 666. Eu trago aqui uma mensagem do Espírito Joana de Anjos para a gente concluir essa noite. A oração mais eficiente é a que se faz através da ação do bem ao próximo, sob a inspiração do amor. Espírito Joana de Anjos. Então veja aí, meus irmãos, minhas irmãs. É a mais eficiente das orações. Ação do bem ao próximo. Muito obrigado a vocês aí que comentaram. A Marisa esteve conosco. Boa noite, Marisa. Saúde também para vocês. Muita luz, muita paz nos seus corações. Também a Clélia. Boa noite, Clélia, pela sua participação. A Maria Amélia. Boa noite, Maria Amélia. Boa noite para você. Muita paz, muita saúde. A Maria José, que comentou também. Muita paz, muita luz. Veja quantos desejos bons da Natália. Saúde, paz para todos nós, para todo mundo, para você também. Semana Espírita. Semana é a Seara Espírita Maria de Nazaré. Aqui no Boa Vista 2. Muita paz, muita saúde para todos vocês aí. A Gilza. Muito obrigado, Gilza. Muita gratidão a Deus, né, pelo estudo de hoje, pela doutrina espírita. Boa noite. A Maria José está comentando aqui. Não temos o que reclamar. Só agradecer a Deus por tudo. Verdade, hein? Maria José compreendeu bem. Marisa está agradecendo aqui pelo estudo, pela oportunidade de nos conscientizarmos que só a doutrina espírita para ensinar o passo a passo de cada existência. Muita gratidão. Gratidão a você também. É muito bom
ter vocês aqui conosco. Vamos fazer a nossa prece final e com alguns recados antes. Segunda-feira agora, vamos ter Valderi Ventura, com o tema Amai os vossos inimigos. O Valderi, amigo nosso, lá da SEEC, Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, vai nos brindar com a palestra às 20 horas. Não tem um horário aí, mas vai ser segunda-feira, a partir das 20 horas, aqui no canal do Facebook, esse mesmo canal em que vocês estão nos assistindo toda terça-feira. Terça-feira, não vamos perder Evangelho no Lar, toda terça, 20h30, dá tempo de você descansar, tomar um banho, chegar do trabalho, pegar o livrinho, o Evangelho. Se não tiver o Evangelho, a gente coloca as citações na tela e vamos fazer o nosso Evangelho no Lar, terça-feira. Então, vamos fazer a nossa oração. Meu Deus e meu Senhor, enquanto lá fora desespero caminha e a amargura dizima, nós te oferecemos nesta noite um banquete do amor, como no planalto da Judeia, que se eleva ali naquele lugar, muitos metros acima do nível do mar, sendo ali o seu ponto culminante. Efrém, uma região bucólica, onde os damasqueiros se arrebentam de flores, se vestem de frutos, e as tulipas se multiplicam em flores verdejantes, sob a abundância do sol dourado, onde, no entanto, abundam nascentes cantantes de cujas bordas se avistam os longos vales que se escondem embaixo das imensas costas talhadas. Em Alcântara, pelo lado do Moabe, o tranquilo Jordão e o Mar Morto. Dali, a visão dos horizontes é um convite às coisas divinas, fazendo com que o homem se apequene ante a grandeza de Deus. Naquela paisagem, tudo é convite para as coisas divinas. Nesse plano de exuberante beleza, o mestre ensina aos discípulos sobre a melhor forma de orar, já que Deus sabe das nossas necessidades. Qual a melhor forma, se temos então que orar? Ensina-nos a orar, rogaram os amigos fiéis e abnegados. E Jesus, relançando o olhar pelas faces expectantes daqueles espíritos que ainda iriam testemunhar a longa jornada da evolução. E sintetizou as necessidades humanas em 7 versos, os mais lindos e harmoniosos que os ouvidos humanos jamais escutaram, proferindo a oração dominical. As frases melódicas cantaram delicadas, como se um coral angélico modulasse um canto do chão, incomparável melodia, acompanhando suavemente uma evocação. Pai nosso que estás no céu, santificado o nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu.
o pão nosso de cada dia. Dá-nos hoje, perdoa as nossas ofensas, como iremos perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. A base da manutenção do corpo é o alimento diário sadio e equilibrado, tanto quanto a necessidade do espírito e a sintonia com as energias transcendentes. Dá-nos hoje, Senhor, sustento para a matéria e força para os espíritos que oram e estão experimentando as grandes provas existenciais através da reencarnação em nosso planeta. Graças, Senhor, porque cremos em Ti. Graças, Senhor, pela oportunidade de nós existirmos, de termos agora a esperança da vacina, que grande consolo e alívio a muitos corações temerosos. Graças, Senhor, pelo Teu amor. Muito obrigado, Mestre. Louvado seja Deus. Ilumine todos os lares, todas as pessoas que Te buscam através da oração. Deixem vir até as crianças os ensinamentos da necessidade da prece como hábito nas nossas relações. Já não há mais nenhum impedimento de entrarmos em comunhão com o Pai. O Pai desce ao homem na terra e o homem sobe ao Pai no céu através desse ministério ardente e apaixonado. Pai nosso que estás nos céus. Que assim seja.